A Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da Verdade. É o título da magnífica mensagem que o nosso Conselho Deliberativo publicou em nosso boletim do dia 16 de outubro deste corrente ano. Prezados irmãos e irmãs, em sua segunda vinda, nosso Senhor Jesus transmitiu novas revelações através do Consolador, herança preciosa que que ele depositou nas mãos da Santa Vó Rosa, para que ela distribua as virtudes entre o seu povo, a sua igreja, a igreja do Consolador. A manifestação desses dons divinos elimina dúvidas e incerteza dos corações. No passado, possibilitou que a direção da igreja e também todo o nosso povo tomasse conhecimento das realidades profundas dos mistérios da doutrina do Reino dos Céus. A igreja passou a compreender que o verdadeiro Filho de Deus deve ser santo, como é santo o nosso Deus e Pai, não só num determinado dia, mas em todos os dias do seu viver. A nova revelação é a palavra que a Santa Vó Rosa recebeu diretamente de Jesus e que revelou à igreja desde o início de sua formação. Posteriormente, como Espírito Consolador, ela continuou a manifestar esse divino dom através do ministério do Santo Irmão Alto, ou seja, durante um período de 44 anos, em que ele esteve à frente desta igreja, como virtudes divinas. A nova revelação é a vida para a alma daquele que a aceita e manifestada através da pessoa da Santa Vó Rosa. Foi decisiva para a formação da igreja. O novo tabernáculo, a Nova Jerusalém, não como uma cidade terrena entre os homens, mas representando por Deus, representando o povo de Deus, formando para seguir e engrandecer o reino dos céus aqui nesta terra. Desde sua infância, meninice e juventude, a Santa Vó Rosa soube guardar o amor pela honra, pelo bem, por Deus o Pai, por Jesus, por Maria Santíssima, e foi sempre fiel à palavra de nosso Senhor, quanto aquele que lhe fosse fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Também jamais seguiu as modas de sua época, porém se apresentava com simplicidade, decência, honradez, sem uso de pinturas e maquiagem ou adornos que indicassem a vaidade. Apesar de muito bela, ela era de uma simplicidade exemplar, conduta a ser seguida pelas nossas irmãs de todas as idades, para que também sejam felizes e abençoadas. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, guardem em seus corações
com muita firmeza na fé, com confiança e firme esperança, toda a verdade da doutrina e da disciplina como regra de boa conduta, as quais foram transmitidas por Jesus através da Santa Rosa, pois ensinos preciosos que garantem a vitória de nossa igreja, que surgiu para ser vencedora, e que vencedora será desde que o seu povo seja fiel ao nosso Pai Celestial, a Jesus o nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Rosa e ao Santo Irmão Alto. Quando ainda estava em seu corpo, a Santa Rosa dizia aos obreiros e ao seu povo: esta igreja surgiu para vencer, e que juntamente com ela será vencedora. Graças ao Santo Irmão Alto, temos vencido a cada dia, e por esse motivo os irmãos e irmãs precisam crer na vitória da igreja, que será a vitória de cada um, de cada apostólico. Não se esmoreçam, mas se esforcem a cada dia, sendo sempre fiéis e sempre vencedores. Compreendam que o poder da morte não teve domínio sobre o corpo da Santa Rosa, e foi essa a vontade de Deus e dela. Foi esse o meio escolhido por Jesus para levar para junto dele o espírito dessa Santa Gloriosa, inclusive no sentido de prevenir e evitar problemas para o futuro, para a igreja. Foi uma medida muito sábia e prudente que trouxe resultados positivos para o ministério da Santa Rosa, para esta igreja, da qual jamais deve duvidar, mas crer e aceitar com alegria e esperança em sua alma. No dia 26 de outubro do ano de 1970, foi necessário que a Santa Rosa terminasse a vida de seu corpo, e que vencedora e gloriosa passasse a falar ao seu povo em espírito por meio do seu sucessor, o Irmão Alto, que dignamente a serviu enquanto ele estava entre nós. Esse acontecimento real e verdadeiro fortaleceu a fé em muitos corações, motivou o bom ânimo para todo o nosso povo, e foi a base do crescimento da igreja, que passou a anunciar como santa vencedora, que chegou aos céus vitoriosa e que continuava falando em seu espírito ao seu povo em espírito, dirigindo e orientando e explicando e aplicando o juízo de Deus, realizando milagres e maravilhas inéditas na vida do povo apostólico. Através do Irmão Alto, o seu santo sucessor, representante do seu poder, fato estes que passaram a comprovar desde então que efetivamente ela é uma santa verdadeira, viva e poderosa, e que assim deve ser adorada e respeitada pelo seu povo. E no dia 26 de outubro, prestamos a ela o nosso reconhecimento, louvor, gratidão por tudo quanto realizou e realiza em nosso favor e em favor desta igreja e do reino dos céus. Prezados irmãos, os senhores observaram a coerência, a beleza desta mensagem. Irmãos, falar da Santa Rosa é muito bom. Eu posso dizer aos irmãos que falar a respeito das qualidades espirituais desta Santa do nosso Deus, irmãos, é o mesmo que falar de Jesus.
não tem diferença. Até porque, irmãos, a Santa Avó Rosa, ela está representando na terra a segunda vinda do nosso Mestre Jesus. E ela veio, irmãos, ela foi preparada, ou seja, ela nasceu predestinada para ser o Espírito Consolador e para revelar ao povo apostólico os mistérios do Reino dos Céus. Irmãos, eu posso dizer aos senhores que a maior riqueza da nossa igreja são as revelações que nós temos recebido da Santa Avó Rosa através do nosso estimado irmão Aldo. A primeira, irmãos, após a Santa Avó Rosa, ela ter deixado o seu corpo físico no dia 26 de outubro, há 44 anos atrás, uma das revelações magníficas, como foi publicado, que alimentou a fé do povo apostólico, foi quando o irmão Aldo, ele transmitiu, irmãos, ele mandou que a direção da igreja transmitisse que a Santa Avó Rosa era de fato o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Irmãos, esta foi a maior riqueza. Irmãos, agora eu quero que os senhores observem o valor do ministério do nosso irmão Aldo. Porque, irmãos, se não fosse ele, nós não saberíamos que a Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador. Porque ela partiu, ela foi para o reino dos céus, ela recebeu, irmãos, um galardão muito precioso na glória de Deus. E o irmão Aldo foi quem ficou à frente desta igreja, revelando os mistérios do reino dos céus e falando para nós que a Santa Avó Rosa é realmente o Espírito Consolador que Jesus, ele disse que ele voltaria. Que ele disse que ele voltaria através do ministério de um santo semelhante a ele, Jesus. Irmãos, agora eu pergunto, por que a Santa Avó Rosa ela recebeu tanta glória? Porque, irmãos, que hoje ela é uma santa poderosa no reino dos céus, juntamente com o nosso irmão Aldo? Porque, irmãos, eles venceram. Eles venceram. Eu acredito que uma grande parte dos nossos irmãos não tiveram a oportunidade de conhecer a pessoa física da Santa Avó Rosa. Mas, irmãos, ela lutou. A questão da Santa Avó Rosa ter ido para o reino dos céus, irmãos, foi para aliviar a luta dela e a luta também da igreja. Porque, irmãos, há quantas pessoas que faziam de tudo para atrapalhar o ministério da Santa Avó Rosa, a missão que ela realizou. Há pessoas, irmãos, que lutaram até para tirar a vida da nossa Santa Avó Rosa no passado. E agora, irmãos, com relação ao ministério do nosso irmão Aldo, também não foi diferente. Irmãos, há quantas pessoas, irmãos, que desejavam ver o irmão Aldo atrás das grades? Os irmãos sabem disso. Pessoas que revoltaram contra o ministério do nosso irmão Aldo. Pessoas, irmãos, que rebelaram, que perderam a fé. Eles também, irmãos, sentiam no coração a vontade de ver o nosso irmão Aldo até preso, mas eles não tiveram esta glória. Deus, irmãos, é maior. Deus ama a igreja. Jesus ama esta igreja porque Ele deu a sua vida pela igreja. Foi onde, irmãos, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, eles resolveram levá-lo para o reino dos céus e coroá-lo também como grande profeta de Deus entre nós. Então, irmãos, o dia 26 de outubro para nós é um dia de um valor muito grande, porque foi o dia que a Santa Avó Rosa, ela vitoriosa, subiu ao reino dos céus, e ela foi investida, irmãos, no galardão de Consolador. Consolador, irmãos, é aquela que consola, é aquela que conforta a nossa vida, que conforta a nossa família. Porque, irmãos, nos momentos difíceis de nossas vidas,
quando nós clamamos. Irmãos, o primeiro nome que vem em nossa cabeça é Santa Avó Rosa ou Santo Irmão Aldo. E eles estão prontos para nos ajudar. Então foi publicado, irmãos, a respeito da maneira como viveu a Santa Avó Rosa aqui nesta terra. Irmãos, a Santa Avó Rosa, ela amou Jesus profundamente. Durante a trajetória de 16 anos que a Santa Avó Rosa ficou à frente da Igreja Apostólica, irmãos, ela recebeu um preparo muito grande. Os irmãos já ouviram, inclusive está até em nosso livro de doutrina, que durante a trajetória de 16 anos que a Santa Avó Rosa, ela ficou, irmãos, à frente desta igreja no seu corpo físico, ela ficou, irmãos, recebendo preparos todas as semanas, nas reuniões de oração. Jesus, ele vinha dos céus, irmãos, e ele arrebatava o Espírito da Santa Avó Rosa até a glória de Deus. Agora os irmãos poderão pensar assim: mas o que a Santa Avó Rosa ia fazer nos céus? Por que Jesus levava ela no reino dos céus, irmãos? Jesus levava para ela revelar a nós os mistérios que lá existem. Irmãos, a maior riqueza que nós temos em nossa igreja é a nossa maneira de crer nos santos, irmãos, em espírito e em verdade. Crer em Maria Santíssima, crer nos santos apóstolos, crer nos santos profetas. Então a Santa Avó Rosa ia nos céus, ela falava com eles, e ela voltava: eu preciso falar para a direção da igreja, ensinar o meu povo a crer na Virgem Maria, porque eu vi ela. Eu preciso ensinar o meu povo a crer nos santos apóstolos, porque eu vi eles. E assim, irmãos, foi pregada a respeito da nossa fé, a mais perfeita maneira de crer aqui nesta terra. E agora, com relação à disciplina, até que foi publicado aqui, irmãos, lá no céu, irmãos, existe disciplina. E a Santa Avó Rosa, juntamente com Jesus, eles pensaram e implantaram, irmãos, em nossa igreja, a nossa disciplina. Tanto para as nossas irmãs, também para nós homens, nós temos, irmãos, uma disciplina coerente. Irmãos, sabe o que faz a diferença na igreja apostólica? É a nossa disciplina. Se nós não tivéssemos, irmãos, se nós não tivéssemos essa disciplina, a maneira de se trajar, a maneira de se vestir, irmãos, nós seríamos semelhante às outras. O que faz a diferença na igreja apostólica, irmãos, é a disciplina. Tanto é verdade que uma irmã, ela é conhecida pela sua maneira de se portar, pela sua maneira de se trajar. É por isso, irmãos, que nós temos um hino que diz assim, que a igreja apostólica, ela é como o sol a brilhar. Essa diferença, irmãos, este brilho, esta preciosidade, é a disciplina que a Santa Avó Rosa trouxe dos céus para a nossa vida, para a moralização dos nossos costumes. E hoje, irmãos, nós só temos credibilidade diante do nosso Deus porque nós temos esta disciplina perfeita. Então, tudo isso, irmãos, esta riqueza espiritual, nós devemos muito a Santa Avó Rosa e devemos também ao Santo Irmão Aldo. Eu me lembro, irmãos, que uma vez o Irmão Aldo, ele publicou assim, aquilo me chamou a atenção, irmãos. Eu me lembro que eu estava em uma congregação em Rondônia e o Irmão Aldo, ele publicou pedindo que todos nós sejamos obedientes à nossa disciplina. Aí ele falou assim: até quando lutarão contra mim e contra a Santa Avó Rosa? Irmãos, eu me lembro que ele publicou, ele recomendou às pessoas que não obedecem à disciplina da igreja, ele recomendou dizendo assim, ele fez uma pergunta, aliás, dizendo assim: até quando lutarão contra mim e contra a Santa Avó Rosa? E ele disse, irmãos, que ele nunca abriu mão da disciplina. Ele disse: eu nunca abri mão e nunca vou abrir mão da disciplina, porque, irmãos, é como eu disse, é o diferencial da igreja apostólica.
E agora, irmãos, o nosso conselho também não vai abrir mão, porque está no estatuto da igreja, em nosso novo estatuto, a respeito dos preceitos desta igreja, principalmente, irmãos, com relação à disciplina. Então é por isso que todos nós, irmãos, devemos amá-lo, devemos respeitá-lo, porque, irmãos, a Santa Avó Rosa, ela sempre dizia assim, que esta igreja, ela surgiu para vencer. A igreja apostólica, irmãos, ela é vencedora, e ela vai vencer. A igreja apostólica, irmãos, é uma igreja verdadeiramente do reino dos céus. Só que para todos nós, juntos, vencermos, nós precisamos, irmãos, ser obedientes à doutrina e à disciplina da igreja apostólica. Irmãos, eu desejo que o Santo Irmão Alto, que o nosso glorioso Espírito Consolador, abençoe grandemente todos os nossos irmãos e irmãs. Amém. Fiquem em pé, irmãos, vamos fazer a oração para encerrar a reunião desta noite. Em sentido de oração, oremos. Ó glorioso e bondoso Pai, nosso Deus bendito, chegamos ao final de mais uma reunião desta Santa Igreja, onde com muita alegria em nosso coração nós falamos a respeito da Santa Avó Rosa, as qualidades espirituais que a Senhora Santa Avó Rosa viveu quando esteve aqui na terra durante muitos anos, e hoje és no reino dos céus, consolador da promessa de Jesus. Obrigado, Santa Avó Rosa, por tudo que a Senhora tem feito pela sua igreja, por todos os nossos irmãos aqui desta congregação de São José dos Quatro Lagos. Eu suplico, minha Santa Avó Rosa, que a Senhora abençoe grandemente todos os nossos irmãos. Eles merecem a sua graça, eles merecem receber da Senhora a sua bênção preciosa. É por isso que eu te peço com muita sinceridade em minha alma, em meu coração, que neste momento a Senhora manifeste com o seu miraculoso poder sobre a vida de cada um dos irmãos, aqueles que estão passando por momentos difíceis com relação à saúde, que o Senhor, irmão Aldo, quando esteve entre nós, sempre intercedeu diante de Deus em favor do seu povo. Eu suplico que agora o Senhor, que está aí no reino dos céus, basta olhar para Santa Avó Rosa, para Jesus, para a Virgem Maria Santíssima, e pedir para que eles abençoem grandemente todos nós. Eu lembro também, ao primaz irmão Aldo, daqueles que colocaram os nomes nesta caixa de pedido de oração, cujos nomes que aqui estão, seus filhos colocaram, convictos de que o Senhor, juntamente com a Santa Avó Rosa, vão abençoar grandemente a todos. Recebam, prezados irmãos e irmãs, a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção de todos os santos e anjos do reino dos céus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos, que a Santa Avó Rosa vos acompanhe até o vosso lar.